Sejam muito bem-vindos ao canal Humanizando a Matemática. Eu sou o professor Carlos Vinícius e se você está reparando que esta obra-prima que eu mesmo fiz está repleta de figuras com 4 lados, isto é um ótimo sinal, pois hoje iremos estudar quadriláteros e começaremos logo após a vinheta. E a melhor maneira que temos para iniciar o estudo de quadriláteros é analisando a sua definição e conhecendo os seus elementos. Primeiramente, falaremos dos vértices, que são esses pontinhos que vão dar origem à nossa figura. Os lados são os segmentos que unem esses vértices. Portanto, vértices nesse nosso exemplo são os pontos A, B, C e D, e os lados são os segmentos AB, BC, CD, DA ou AD, tanto faz a ordem que a gente vai representar este segmento. Uma vez visto isso, a gente agora pode falar de definição. Temos por definição que quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Mas já vimos aqui também que, além de 4 lados, ele consequentemente possui 4 vértices. E também terá 4 ângulos internos, que são os ângulos AI, BI, CI e DI, só para confirmar, também são 4. Ângulos externos encontramos fazendo os prolongamentos dos lados. O primeiro prolongamento do lado DA faz aqui o aparecimento do ângulo AE. O segundo ângulo vai ser através do prolongamento do segundo lado, que é o AB. Surgiu lá o ângulo BE. Temos agora o aparecimento do terceiro ângulo CE, prolongando-se o terceiro lado, e prolongando-se o último lado CD, vai surgir o último ângulo DE. Em última análise, a gente consegue perceber que o quantitativo de ângulos externos também é 4. O último elemento a ser analisado são as diagonais. Temos por diagonais os segmentos AC e BD, conforme vai surgir ali no nosso desenho. BD é a nossa primeira diagonal, AC é a nossa segunda diagonal, então temos nos quadriláteros apenas 2 diagonais. Vamos agora analisar algumas observações acerca de quadriláteros. Observação número 1 diz que 2 lados de um quadrilátero são chamados de consecutivos quando possuem um vértice em comum. Primeiro par de lados consecutivos é o AB com BC. Observando aqui no desenho, lado AB e lado BC possuem em comum o vértice B. O segundo par de lados consecutivos é o BC com CD, que terá como vértice comum o vértice C. Terceiro par de lados consecutivos é o CD com o DA, e o vértice que será comum será o vértice D. Por fim, o último par de lados consecutivos será o AD com um AB, e o vértice que vai estar em comum será o vértice A. Vamos conhecer agora a observação número 2, que diz o seguinte: 2 lados não consecutivos de um quadrilátero são chamados de opostos. Temos 2 pares de lados opostos. O primeiro par vai ser o AB e CD, confira comigo aqui no desenho. Esses são lados opostos. Segundo par de lados opostos será o BC com AD. Portanto, BC e AD são lados opostos desse quadrilátero. Observação número 3 diz o seguinte: 2 ângulos de um quadrilátero são chamados de consecutivos quando possuem um lado em comum. Ao analisarmos esta observação, vamos perceber que temos 4 pares de ângulos consecutivos. O primeiro par vai ser o AI com o BI, cujo lado comum será o lado AB. Segundo par de ângulos consecutivos vai ser ângulo BI com CI, e o lado comum é o lado BC. Terceiro par de ângulos consecutivos será o CI com DI, e o lado comum é o lado CD. O último par de ângulos consecutivos será o par DI com AI, e o lado comum entre eles é o lado AD.
Vamos agora analisar a observação número 4, que diz que dois ângulos não consecutivos de um quadrilátero são chamados de opostos. Os ângulos opostos, então, são AI com CI e BI com DI, portanto, dois pares de ângulos opostos. Tendo visto tudo isso, estamos prontos para evoluirmos na matéria. Vamos então dar uma olhada em um fluxograma que irá nos ajudar a conhecermos os diversos quadriláteros que existem. Cabe ressaltar agora neste momento que pelo fato de quadriláteros serem polígonos, as características de um polígono é herdada pelos quadriláteros. Portanto, vale a pena dar uma olhada na aula de polígonos. Então vamos conhecer a primeira família dos quadriláteros. Estou me referindo à família dos paralelogramos. Paralelogramos que têm, por definição, serem quadriláteros que têm os lados opostos paralelos. Vejam aqui no desenho. Lado AB e lado CD já vimos que são opostos. E olhando agora no desenho, conseguimos ver que eles são paralelos. Lembrando que paralelos eles podem ser prolongados e nunca vão se cruzar. Isso significa serem paralelos. O mesmo ocorre com os lados BC e AD. São opostos e, portanto, paralelos. Aqui está a confirmação, onde diz que AB é paralela a CD, portanto, esse símbolo de duas barras significa paralelismo na nossa geometria, e também o segundo par de lados opostos, BC, também é paralelo a AD. Temos ainda uma observação que diz o seguinte: considerando AD sendo a base, BH será a altura desse paralelogramo, ou seja, a distância entre esses dois lados paralelos é exatamente a altura, e é claro que é importante dizer que este ângulo de 90 graus sempre estará presente quando a gente falar de altura. E para finalizar a apresentação dos paralelogramos, eu gostaria de mudar um pouquinho as palavras e, a partir de agora, até para facilitar as explicações das próximas figuras, falaremos que os paralelogramos são quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. Então, uma pequena troca de palavras, mas o sentido continua o mesmo. Neste momento, acho importante dizer que este é apenas o primeiro vídeo sobre quadriláteros. Teremos uma segunda parte que falará das propriedades de cada uma dessas figuras. Voltando então para o nosso fluxograma, vamos conhecer um pouco mais dessa família, vendo o primeiro descendente dos paralelogramos, que é o retângulo. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais o retângulo. Vejam bem aqui no desenho que os lados AB e CD formam um par de lados paralelos. O mesmo ocorre com os lados BC e AD. Portanto, o retângulo tem dois pares de lados paralelos e esta característica foi herdada justamente dos paralelogramos. Mas o retângulo ele possui uma característica que é apenas dele e específica dele. Vamos ver aqui na definição. Retângulos são paralelogramos que têm ângulos congruentes. Vamos ver aqui na observação que os ângulos do retângulo são ângulos retos. Justamente por isso o retângulo possui esse nome. E também a gente pode lembrar da aula de polígonos que a soma dos ângulos de um quadrilátero sempre será 360 graus, que dividido em 4 ângulos iguais dá exatamente 90 graus para cada ângulo. Vamos agora estudar um pouquinho mais sobre um outro descendente do paralelogramo, que é o losango. Com relação ao losango, a gente pode dizer que são paralelogramos de lados congruentes. Vamos confirmar essa característica olhando para o desenho, mas primeiro, pelo fato dos losangos serem descendentes dos paralelogramos, vamos confirmar que aquela característica de ter dois pares de lados paralelos também será herdada pelos losangos. Agora sim, podemos ver que todos os lados do losango são congruentes, ou seja, AB, BC,
CD e AD são 4 lados que possuem a mesma medida. Voltando para o fluxograma, podemos finalmente conhecer o último ser que faz parte da família dos paralelogramos. Refiro-me ao quadrado. Percebam que ele vai herdar as características dos paralelogramos, também do retângulo e também do losango. Então prestem atenção. E perceba que o quadrado possui 2 pares de lados paralelos e essa característica foi herdada lá dos paralelogramos. Vejam também que os quadrados possuem 4 lados congruentes e essa característica foi herdada dos losangos. Por fim, veja que os quadrados possuem os 4 ângulos congruentes, todos eles valendo 90 graus, portanto, ângulos retos, e essa característica foi herdada dos retângulos. Sendo assim, podemos, por definição, dizer que quadrados são paralelogramos que têm os lados congruentes e os ângulos congruentes. Podemos também dizer que os quadrados são os quadriláteros regulares. Regulares significa exatamente isso, dizer que tem lados congruentes e ângulos congruentes. Voltando para o nosso fluxograma, finalizamos a família dos quadriláteros, porém, os quadriláteros têm uma outra família, que é a família dos trapézios. E digo mais, não gosto de fofoca, mas sou obrigado a dizer que os quadriláteros possuem uma terceira família, não muito divulgada, vocês provavelmente não vão achar em todos os livros didáticos, mas existe também a família dos trapezoides. Mas isso é papo para a nossa próxima videoaula, que ainda continuará falando de quadriláteros. Antes de finalizar, acho importante dizer que talvez vocês encontrem algum fluxograma de quadriláteros um pouquinho diferente desse, mas a grande maioria dos livros didáticos seguem essa mesma linha de raciocínio que eu acabei de apresentar. E sendo assim, peço para que, caso tenha gostado das minhas explicações, dê um like. Se ainda não é inscrito no canal Humanizando a Matemática, inscreva-se, ative as notificações e se acha que esse vídeo pode ajudar mais alguém, compartilhe. Me despeço com a mensagem: só há um tempo em que é fundamental despertar. Esse tempo é agora.